Oi, queridos. Quero dividir com vocês hoje um perfume que é clássico no Brasil, um perfume sobre o qual eu já falei muitas vezes. Quando me perguntam, você tem uma saudade de algum perfume que se foi e não voltou mais? É o Shiraz. O Shiraz foi um dos perfumes que viraram o chip da perfumaria nacional. Embora ele seja muito inspirado em Féminité de Bois, uma fragrância da Shiseido, que hoje também é vendida no Palais Royal com as fragrâncias de Serge Lutens, o Shiraz ele trouxe uma beleza para as fragrâncias nacionais como nunca se esperou. O Brasil sempre tinha fragrâncias muito frescas, muito levezinhas, e a Natura nos surpreendeu com o Shiraz. Eu me lembro quando ele foi lançado que foi um uau, o que é isso? E alguém falava pra gente é Natura, e a gente não acreditava. Um perfume muito lindo. Féminité de Bois era uma fragrância da Quest, onde eu trabalhava, e Shiraz, uma fragrância da Firmenich. A Firmenich compôs Shiraz com algumas modificações, é claro, e muita inspiração em Féminité de Bois, e hoje nós temos alguns desses frascos para a posteridade. Este frasco é o frasco de 2009. Embora o perfume tenha sido lançado em 1992, quando ele fez toda essa revolução na perfumaria nacional, ainda eu acho que os brasileiros não estavam preparados para uma fragrância como Shiraz. Homens, mulheres usavam Shiraz naquela época, mas eu me lembro que eram os mesmos que gostavam de ópium e de fragrâncias especiadas, orientais e muito, muito intensas. Não era o momento do Brasil para esse tipo de fragrância. Portanto, Shiraz, com o passar dos anos, acabou sendo descontinuado e vem sendo trazido pela Natura a pedidos, como aconteceu em 2009 deste frasco, que veio numa intensidade e numa composição muito similar ao de 92. Este ano, a Natura trouxe um Shiraz numa nova embalagem. Eu não tenho essa nova embalagem, acreditem se quiser, eu não consegui comprar. Então, se vocês ainda estiverem vendendo e tenham esse produto e não quiserem cobrar o olho da cara, eu me interesso pelo Shiraz mesmo no frasco diferenciado. Bom, como é Shiraz? Vocês vão ver muitas declarações sobre Shiraz, como um oriental especiado, como um oriental amadeirado e como um Chipre frutado. Mas para mim, o Shiraz é um Chipre especiado. E vocês vão entender logo pela composição dele. Ele abre cítrico, então os cítricos dele são compostos de vários elementos cítricos, não só a bergamota, como a tangerina, a mandarina, e tem muito frescor porque o Shiraz, embora seja inspirado no Féminité de Bois, ele era um perfume feito para o Brasil, então deveria ter frescor. Ao passo que o Féminité de Bois abre um pouco mais quente, mas com as mesmas características, este abre um pouco mais fresco, o frescor do Chipre, o frescor dos cítricos. Ele tem jasmim, tem flor de laranjeira, tudo isso que já contribui para um frescor de saída. Ele tem um corpo muito, muito gordo. Então, este é um perfume que surpreende por causa disso, porque além desse frescor intenso, ele tem um corpo extremamente gordo. Esses são termos que muitas vezes a gente usa na perfumaria interna das casas de perfumaria para descrever um perfume cheio, robusto, que preenche todos os espaços possíveis. E neste perfume vocês vão encontrar as frutas gordas.
como ameixa, pêssego, e por isso, pelo Fragrantica e também em muitas classificações, vocês vão ver que esse perfume está classificado como chipre frutal, mas eu considero que ele é um chipre especiado por causa das especiarias, gente. Este perfume tem especiarias que já são sentidas desde a saída. Você sente a canela quentinha, você sente o cravo especiaria, não o cravo flor. Embora ele tenha um pouco de cravo flor, mas não dá para sentir não, tá? É mais rosa, aquela rosa polpuda, vermelha, mas então a canela, o cravo, a noz moscada e todas essas especiarias são muito intensas aqui nesta fragrância. Ela tem também cardamomo. O cardamomo é um ingrediente muito presente em fragrâncias masculinas, mas isso não significa que ele não pode estar em fragrâncias femininas, como é o caso de Shiraz. E talvez por isso, por essa composição amadeirada e especiada que ele tinha, é que os homens também aderiram muito facilmente a Shiraz. Este é um perfume muito complexo. Por isso que muitas vezes a gente vai de uma nota a outra, de um ingrediente a outro, citando Shiraz, porque essa abertura cítrica é muito bem composta com ingredientes inusitados para a perfumaria nacional naquela época, como o cassis, por exemplo. O cassis é uma nota de fruta da groselha negra que divide um pouco o público. Eu adoro fragrâncias com cassis, amo de paixão total, porque o cassis para mim me lembra goiaba verde, para algumas pessoas lembra maracujá e para outras pessoas lembra o xixi de gato. Então, ele tem uma nota sulfúrica na sua composição que faz associar com alguns elementos com os quais as pessoas vivem. Eu convivi com a goiaba verde quando eu era criança. Outros conviveram muito com o maracujá e outros conviveram com gato. Então, fazer esse tipo de associação é muito pertinente. E nada na perfumaria é rejeitável, porque notas muito indólicas, notas questionáveis, até de fezes e de xixi de gato, podem contribuir para um cheiro intenso e muitíssimo agradável quando a composição está pronta. Então, não se preocupem com isso, tá? Eu só trago aqui para vocês entenderem que quando algumas pessoas rejeitam uma fragrância, é porque ela está em um dos polos, ou ela ama ou ela realmente rejeita. Vocês vão se lembrar quando eu comentei com vocês sobre o uso de ameixa, de pêssego em fragrâncias no início dos anos 90. Foi o caso de Tresor, foi o caso de Faraway, de Crisca. Então, todas essas fragrâncias traziam essa composição gorda de corpo que eram muito apropriadas nas fragrâncias no início dos anos 90, principalmente as inspiradas na França, porque as vindas dos Estados Unidos estavam frescas, verdes, leves, aquosas. Shiraz se inspirou numa fragrância francesa, então ele tem esse corpo gordo e traz a ameixa e traz o pêssego, coisas que a gente encontra em muitas fragrâncias da época, e Shiraz não passou batido nisso, trouxe esse corpo gordo que dá sustentação para a fragrância. Eu já falei do jasmim que ele tem, da flor de laranjeira, mas o Shiraz traz umas notas de madeira e notas de fundo que você já sente logo de saída. É o caso do Cistus labdanum. O Cistus labdanum tem um cheiro, é uma resina que é encontrada como se fossem umas gosmas, assim, desculpe, mas é mais fácil para vocês entenderem. São arbustos não muito altos, que crescem principalmente no Mediterrâneo. É como se fosse uma resina, mas ele tem uma aparência assim de fios de ovos, sabe, enrolados nas plantas.
A gente já comentou sobre o Cistus labidanum em algumas fragrâncias, principalmente algumas masculinas, porque é muito comum você ver nas plantações ou nas regiões onde há esses arbustos que as cabras passam para comer as florzinhas e enroscam nas suas barbas essa resina, o que exuda da planta, como se fosse uma gosminha, assim, e fica tudo na barba. Tanto é que nos tempos bíblicos era comum colher o Cistus labidanum para a produção de óleo das próprias barbas das cabras. Era muito mais simples para eles, porque dava só uma penteadinha assim nas barbas e colhia o Cistus labidanum. Ou seja, é um ingrediente bastante ancestral na perfumaria e muito importante para dar um pouco de calor. O Cistus labidanum lembra um pouco notas abaunilhadas, notas amadeiradas, notas ambaradas, por isso ele está sempre composto em fragrâncias ambaradas. É muito comum ele aparecer em fragrâncias ambaradas também. Como flor, além das que eu mencionei, o jasmim, a flor de laranjeira, você encontra também rosa, a rosa mais opulenta, o tipo da rosa turca, não uma rosa mais leve, uma rosa mais opulenta. Não é por nada que o Shiraz tem essa tonalidade escura, esse vermelho quente. Muitas pessoas assemelham o Shiraz com uma fragrância que deveria estar em frascos de conceitos como os de tabu, mas tabu já tem a parte dele no patchouli bem sujo para falar sobre um caso bem tabu que foi a traição. Neste caso, algumas pessoas dizem que este perfume é carnal, que ele é um perfume sedutor, um perfume de cama. E eu entendo, gente, porque este perfume foi lançado numa época em que havia a opulência dos anos 80 na perfumaria global. Aqui no Brasil havia só frescores e trazer um perfume como este estava extremamente apropriado. Então, só que o Brasil não recebeu tão bem. Algumas pessoas amaram ao ponto de sentir falta dele até hoje, mas a grande maioria não estava preparada para este perfume ainda. Este é um perfume que traz notas levemente adocicadas, ele não é doce melado, então vocês vão encontrar aqui sândalo, vão encontrar vanila, patchouli, musgo e cedro. O musgo originalmente era o musgo de carvalho, mas a partir de 2001 ele sofreu sanção de liberação e hoje nós encontramos um musgo sem ser o musgo de carvalho, sem as agulhas de pinho. Esse perfume é belíssimo, é um perfume histórico e eu vejo muito valor em a Natura continuar a trazer Shiraz de tempos em tempos, porque este é um perfume que não, no caso do Féminité de Bois, não se tornou um perfume conhecido no Brasil. E por isso a Natura trazê-lo de tempos em tempos é ultra válido para que a gente conheça um Chypre especiado como este. Em 92, quando o Shiraz foi lançado, ele era mais intenso, sim. Muito provavelmente por causa do musgo, muito provavelmente por outras notas de especiarias que depois, em 2001, sofreram sanções. Então, vamos passar o nosso novo Shiraz. Ele é bem impactante de saída, depois ele abaixa um pouquinho. Então, não chorem não, porque ele mudou um pouco. Isso acontece com muitos perfumes clássicos. Ai, que delícia e que saudade de Shiraz, gente, que delícia. Não pensem que este Shiraz ou o novo Shiraz não trazem todos os elementos do Shiraz. Eles trazem sim, e trazem essas notas especiadas que batem na gente de cara. Ai, que
máximo, gente. Um perfume que vocês têm de experimentar. Já tem? Já conhece? Tem saudade? Vem aqui conversar comigo. Amo bater esses papos com vocês. Este Shiraz exemplar eu emprestei da minha amiga Flávia, que trabalha na Givaudan, e que comprou o Shiraz matando a saudade. Eu ainda não tenho o meu frasco antigo, por isso vou esperar para quando a Natura trouxer um novo Shiraz, mesmo que seja num novo frasco, para comprar e não perder mais essas oportunidades. Um beijo para vocês e venham bater papo comigo sobre um clássico da perfumaria nacional. Eu vou amar conversar com vocês sobre isso. Um beijo, gente!